O que as pessoas geralmente acreditam sobre esquecer os sinais da Libras, mas que é um mito? Tem muita gente que acha que para você não esquecer os sinais da Libras, você precisa de ver muito aquele sinal. Isso é algo que parece fazer sentido, mas não necessariamente resolve o problema. Por quê? Se você parar para pensar, todo mundo que tem um familiar surdo ou um colega de trabalho surdo, por exemplo, vê a Libras o tempo todo. Porque a pessoa está ali com você, entende? Então, você vê o sinal várias e várias e várias e várias vezes. Mas isso não é o suficiente para fazer com que você realmente aprenda o sinal. Não é o suficiente. Se fosse o suficiente, todo mundo que tem um familiar surdo saberia a Libras. E a maioria dos familiares dos surdos, pais, mães, irmãos às vezes, tios, primos e tal, geralmente não sabem a Libras. Alguns mal conseguem fazer uma conversa de 5 minutos com o surdo. Então o surdo fica como estrangeiro dentro da própria casa dele. Então, esse daí é um primeiro aspecto de mito. Um outro aspecto tem gente que acha que se você sempre encontra com os surdos, você não vai esquecer os sinais. Mas é a mesma situação. O familiar do surdo está com o surdo ali o tempo todo. E mesmo assim ele esquece os sinais. E já aconteceu muitas vezes de eu chegar perto de familiares da minha esposa Raquel, ela é surda, ou mesmo de encontrar com outras pessoas que têm familiares surdos e ver na prática acontecendo exatamente isso. A pessoa esqueceu o sinal. E era um sinal que eu tenho certeza que um surdo sempre usa no dia a dia, entende? E um outro aspecto, então, só ter o contato com os surdos não basta para não esquecer os sinais. Então, achar, nossa, eu preciso ter muito contato com o surdo, porque assim sempre eu vou lembrar dos sinais e tal. Isso é um mito. Percebe? E um outro aspecto tem gente que acha que se você pegar lá o papel e fizer as anotações, igual essa amiga minha fazia, né? Ela vai lá, escreve mão em garra, palma para baixo, dedos tamborilando para frente. Ela achava que se ela escrevesse ali, ela ia lembrar de tudo. Então, você pensa lá, ela tinha um caderno bem grosso com muitas anotações, de quase todos os sinais. Por que de quase todos os sinais? Porque a aula lá era muito dinâmica. Então, o professor surdo ele ia sinalizando, ele ia mostrando os sinais, montando as frases, e então ele ia fazendo ali a sinalização até que ela anotava um sinal, ela já tinha perdido mais uns 5. Porque essa notação em português, além dela ser muito grande, muito demorada, né? Por exemplo, um sinal aqui muito simples, esse sinal aqui. Aí você vai lá no papel e escreve mãos espalmadas, palmas concêntricas se tocam na ponta dos dedos 2 vezes. É o sinal de casa, habitação, moradia, o lugar onde você vai passar a noite para dormir, uma barraca de acampar, por exemplo. Então, você foi lá e anotou isso. Até você anotar isso tudo de um sinal tão simples. E, obviamente, na hora de você anotar, você não sabe exatamente quais palavras você vai usar para anotar aquilo. Entende? Então, muita gente acaba achando que anotar em português vai resolver o problema, mas acaba atrapalhando, porque Libras é Libras, português é português. Você foi lá e fez a anotação da Libras em português, na hora que você chega para se comunicar com o surdo, se vier alguma coisa na sua mente, vai ver o português, não a Libras. E um outro mito também, que é muito comum as pessoas fazerem, até porque muitos livros de Libras ou apostilas de Libras usam, é aquilo que eles chamam de glosas da Libras. O que é uma glosa? Vou fazer uma anotação aqui, por exemplo, que exemplifica bem isso. Aqui, por exemplo, eu escrevi uma glosa que geralmente é associada a esse sinal aqui. Para quem sabe esse sinal aqui, ou observou o que eu falei antes, ele é o sinal de casa. Então, quando você escreve assim, parece que você está representando esse sinal aqui. Mas, se você não sabe nada de Libras e você olha para essa palavra escrita aqui, isso aqui é uma palavra do português, isso aqui não tem nada a ver com a Libras. É português. E aí, nas apostilas é muito comum, inclusive, você ter ali frases para você praticar Libras, tudo em glosas. Então, por exemplo, aqui, eu vou escrever uma frase aqui do jeito que são as glosas. Aqui.
Aqui, ó. Então, as glosas, geralmente, eles escrevem assim, tudo em maiúsculos, percebe? E escreve sem conjugação verbal, escreve também simplificando muita coisa. Você percebe que não é a escrita do português exatamente, né? Casa, aí tem esse top aqui embaixo, que vem de topicalização, eu vou explicar o que é isso. Eu, ir, amanhã, manhã. Quando você vê isso aqui escrito em português, que isso aqui é português, não é Libras, mas tem gente que acha que isso aqui é escrito na Libras. E disseram que era. Eu fui lá todo inocente, escrevendo assim para mandar um bilhetinho para Raquel quando eu comecei a namorar ela, ela não entendeu nada. Entendeu? Porque isso aqui não é Libras. Mas aqui tem um detalhe que é esse casa top. Quando você vê essa frase aqui, se você não sabe esses sinais, não tem como você fazer a frase. Não tem. Vamos supor que você sabe o sinal de casa, o sinal de eu, o sinal de ir e o sinal de manhã. Mas amanhã você não sabe. Você não vai conseguir montar a frase. Porque o que está escrito aqui está em português, não em Libras. Ah, Madison, mas aí está na ordem gramatical da Libras. Mais ou menos. Por que eu digo mais ou menos? Porque se o que está escrito ali não te ajuda a lembrar exatamente como faz, exatamente, sem sombra de dúvida nenhuma, não é o suficiente para registrar a Libras. Isso é um problema para a comunicação. Então, nessa frase aqui, né? Esse top é de topicalizar, né? De você levantar as sobrancelhas para você destacar uma informação na frase, dizendo que aquela informação ali é a mais importante. Então, na casa, ou para sua casa, ou naquela casa em específica, eu vou lá amanhã de manhã. Entende? Então, a ênfase dessa frase aí está sendo na casa em si. A casa. Não é no restaurante, não é na escola, é na casa. Então, essa frase é bem enfática, por isso que tem essa topicalização. Com essa anotação aqui em português, não dá para perceber essas nuances da Libras. Não dá, não é o suficiente. Então, é um mito muito grande achar que glosas dão conta de fazer esse registro da Libras. Mas tem outra questão. Para a linguística mesmo, isso aqui não é considerado glosa. Por quê? Isso aqui, na verdade, é uma forma meio que rudimentar de você tentar representar uma frase da Libras usando termos do português, mas o conceito de glosa na linguística é outro. Ele está muito mais relacionado a como que você vai pronunciar aquela palavra. É igual quando um linguista vai para uma tribo indígena e lá ele tem contato com aquela tribo a primeira vez, lá não tem grafia daquela língua, o linguista às vezes não domina aquela língua também, mas ele ouve os sons das palavras, das frases, e ele vai tentando escrever ali como que são aqueles sons, percebe? Mas aqui não mostra nada nessa anotação de como que é na Libras. Logo, isso aqui não são glosas. Então, cada vez que você tenta fazer uma dessas soluções, na verdade são mitos aí, achando que isso vai resolver a sua comunicação, a sua memorização dos sinais, para você nunca mais esquecer um sinal da Libras, você acaba perdendo tempo. E o resultado disso é frustração, porque você chega na frente dos surdos e acaba esquecendo os sinais. Você ficou lá aquele tempão todo praticando, mas chega na frente dos surdos e esquece os sinais. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara e ela falou isso para mim, que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi, a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós.
Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais e Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Signwriting Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso, a alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais e Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo suas anotações no dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Mas olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Você, aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão, a parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e leia, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você
se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras, e ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar os surdos, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro.